O que você fez? Meu pai gritou quando eu contei que estava grávida. A hipoteca, as compras, a conta de luz, tudo depende de você. E agora? Aí ele jogou uma pasta em mim. Ou você manda $200 por mês, ou vai embora. Eu respondi. Ele só me olhou. Então peguei minha mochila e fui embora, andando. 16 anos depois, ele apareceu na porta da minha casa, pedindo um empréstimo. Abri a porta e apresentei-ele pro dono da casa. Isso era só o começo. Quando eu contei que estava grávida, a voz do meu pai parecia um chicote. Não era preocupação, era raiva. Eu só balancei a cabeça, mal conseguindo respirar. Minha mão foi direto pro meu ventre, como se quisesse proteger o bebê. Esperei semanas pelo momento certo. Pensei, se eu contar com calma, mostrar um plano, até levar o exame de ultrassom, talvez ele entenda, talvez ele não grite. Mas eu me enganei, e muito. O que você fez? Ele gritou de novo, batendo a mão na mesa da cozinha com tanta força que o saleiro pulou. Você tem ideia do que isso significa? Quem vai pagar a casa? E a comida? E a luz? Ou será que seu bebê já vai nascer virando hambúrguer? Minha mãe ficou parada na pia, com um pano de prato na mão, não disse nada. Como sempre. Eu já tinha entendido que minha voz não era para ser ouvida, era só usada. Foi aí que ele jogou a pasta em mim. Caiu perto dos meus pés, os papéis se espalharam, eram contas, anotações, uma planilha com meu nome escrito em cima, valor por mês, $200. Meu estômago virou. Você vai mandar isso todo mês, começando semana que vem, ou vai embora, entendeu? Olhei para ele, os olhos vermelhos, mas não de tristeza, de estresse, talvez medo, amor, com certeza não era. Abaixei, juntei os papéis, coloquei de volta na pasta. Acho que, por um segundo, ele pensou que eu ia dizer sim de novo. Mas eu fiquei de pé e falei, entendi, fechei o zíper da minha mochila, sem mala, só aquela bolsa que eu sempre deixava meio pronta, caso precisasse sair correndo. Ele riu, achou que eu estava fingindo. Passei pelas fotos de bebê na parede que eles nunca tiraram, não por saudade, por decoração. Passei pelo quarto da minha irmã, todo arrumado como uma foto de internet, mesmo ela não pagando aluguel desde a faculdade. Passei pela minha mãe, que só falou uma coisa, baixinho, por favor, não seja dramática. Nem bati a porta. Saí com $87 na conta e um bebê crescendo dentro de mim. Sem ajuda, sem desculpas, sem futuro ainda. Mas eu tinha outra coisa. Tinha a clareza que vem quando a gente para de pedir um lugar numa mesa que nunca foi pra gente. E nunca olhei pra trás. 16 anos depois, bateram na minha porta. Abri. Era ele, mais magro, mais velho, não parecia doente, mas estava cansado. Na mão, um papel amassado de um banco de empréstimos. Os olhos dele procuravam os meus, como se ainda achasse que eu era aquela filha que sempre perdoava tudo. Mas essa menina já tinha desaparecido há muito tempo. Dei um passo pro lado, e uma mulher alta apareceu atrás de mim. Ela tinha uma prancheta e um crachá pendurado no pescoço. Senhor Dalton, ela disse com um sorriso educado, chegou a hora de revisar seu contrato de aluguel. A partir deste trimestre, os termos mudaram. Acredito que o senhor acabou de conhecer seu novo proprietário. Vi o rosto dele mudar na hora. Ficou em choque. Não disse uma palavra. Só fechei a porta atrás de mim. O som do clique ecoou no corredor, como se fosse o barulho da surpresa dele. E isso era só o começo. Há 16 anos, saí de casa grávida, sem dinheiro, sem apoio. E por 15 desses anos, eu paguei tudo, todo mês. No começo, era só uma ajuda temporária. Foi o que meu pai disse numa mensagem de voz. Uma semana depois que fui embora. Você ainda faz parte da família. Só porque saiu de casa não quer dizer que pode sumir. A gente conta com você. Eu tinha acabado de começar a trabalhar como recepcionista numa clínica veterinária. Ganhava salário mínimo, tava com os pés inchados, dores nas costas e um bebê chutando dentro da barriga. Mesmo assim, mandei $500 para eles naquele primeiro mês. Quando minha filha Maddi fez 2 anos, eu já estava mandando $200 por mês. Meu pai disse que estava entre contratos. Depois quebrou a mão ajudando um vizinho. Depois a casa precisava de conserto. Depois minha irmã perdeu o emprego na boutique. De alguma forma, eu virei responsável por pagar o celular dela, o carro e até a Netflix. Eu tinha 24 anos,
mãe solteira, 2 empregos. E mesmo assim mandava dinheiro porque minha mãe me mandava mensagens tipo: a gente mal tá comendo essa semana, mas sempre dizendo, sem pressão. Ou minha irmã mandava áudio chorando: eu só não quero acabar na rua, você é a única que se importa. E toda vez que eu tentava dizer não, meu pai mandava aquela clássica: depois de tudo que fizemos por você. Mas a verdade? Eles não me criaram, eles me usaram. Nunca me deram apoio, eles esperavam que eu sustentasse todo mundo. Quando fui promovida, primeiro para supervisora, depois para a área de operações, depois, para setor de conformidade, o valor só aumentava. 500 por mês, depois 2.000. Quando Maddi fez 10 anos, eu já estava mandando $200 todo mês para uma casa onde eu não morava desde os 16. E ainda assim, me faziam sentir que não era o bastante. Nunca ligavam para saber da Maddi. Nunca mandaram um cartão de aniversário, mas nunca esqueciam de mandar uma cobrança no aplicativo. Minha irmã Chloe era pior. Sempre numa crise nova, mas vivia postando no Instagram com frases tipo: #vibração positiva, #família é tudo, mesmo sem ver minha filha há mais de um ano. Teve uma vez que ela me marcou num post de gratidão. Logo depois, me mandou mensagem: você pode pagar meu aluguel de novo esse mês? Juro que é a última vez. Não foi. Minha mãe vivia como se ser a facilitadora fosse o trabalho dela. Sempre que eu reclamava, ela dizia frases vagas, cheias de culpa: você tá indo tão bem, a gente tem tanto orgulho, estamos só passando por uma fase difícil, mas sem pressão, viu, querida? E depois postava fotos de jantares em família. Nunca me chamavam. Meu pai? Um mandão com sorriso no rosto, um valentão com cerveja na mão e sermão pronto, nem tentava esconder. Uma vez, não consegui mandar o dinheiro porque Maddi ficou doente, com pneumonia, e eu tive que pagar tudo do meu bolso. Ele me deixou uma mensagem que terminava assim: quer agir como adulta? Então pague como adulta, ou se acostume a ficar longe da família para sempre, como se ele já não tivesse me deixado de lado desde que virei um problema para eles. Mas o pior foi no ano passado. Me convidaram pro Dia de Ação de Graças. Disseram que seria só a gente, que queriam que Maddi conhecesse suas raízes. Eu aceitei, comprei passagens, tirei folga, aluguei carro. Levei vinho, comida, até assei uma torta. Entrei com um sorriso no rosto. Maddi veio atrás de mim com a malinha da Hello Kitty. E ninguém disse bem-vinda. Minha irmã estava vestida para balada, mexendo no celular. Minha mãe mal levantou os olhos. Meu pai bateu a garrafa de cerveja na do amigo e gritou do outro lado da sala: olha o que o caixa eletrônico puxou. E foi isso mesmo que ele fez. Me apresentou para os amigos dele como nossa filha mais velha, a que engravidou nova, mas que ainda paga o estilo de vida deles. Os caras riram, e eu fiquei paralisada. Maddi pegou minha mão e sussurrou: mamãe, a gente pode ir agora? Eu devia ter saído dali, mas não saí, ainda não, porque 2 dias depois, eu vi algo que mudou tudo. Eu estava ajudando minha mãe a carregar as sobras quando entrei na sala e vi uma pasta em cima da mesa. Na capa estava escrito Fluxo de Caixa BXBX, era o apelido que eles usavam para mim, quando queriam ser gentis. Mas a pasta não era nada gentil. Dentro dela tinham impressões, planilhas e gráficos coloridos. Era minha renda dividida por salário, eles estavam me monitorando. Tinha coisas escritas assim: possível aumento no segundo trimestre, estimativa de bônus, retorno da licença maternidade, possível corte se o bebê precisasse de aparelho. Tinha até anotação do meu pai dizendo: se ela recusar o aumento, fala do Natal, ela amolece nessa época. Fiquei tremendo um segundo, pensei, talvez seja só questão de dinheiro, família faz coisa estranha quando aperta. Mas eles não estavam pedindo ajuda, estavam me controlando como quem administra um investimento. Quando me virei, minha mãe estava ali, ela viu que eu segurava a pasta, pescou para mim, sem vergonha, só falou: por favor, não faça barraco, você sabe como seu pai fica. Naquela noite, mandei um e-mail para um advogado. Depois, fui atrás do meu antigo HD, tinha prints de mensagens pedindo dinheiro, áudios do meu pai gritando que filho custa caro, mensagens da minha irmã Chloe dizendo que me usava e nem sentia culpa. Até uma campanha falsa no GoFundMe, pedindo dinheiro para conserto do telhado, enquanto eles estavam em Cancún. Eu tinha tudo, e não ia deixar isso passar.
Eles achavam que me conheciam, que eu sempre cederia, que a gravidez me tinha acabado. Não faziam ideia do que eu tinha virado, nem do que eu ia fazer. Depois de 16 anos sem nada, numa manhã de terça, ele bateu na minha porta como se nunca tivesse saído. Abri devagar. Lá estava ele, meu pai, mais velho, magro, mas ainda duro, vestindo aquela roupa que dizia: "O mundo me deve uma chance." "Ei, Bex", ele disse, esfregando as mãos. "Olha, eu não estava aqui se não estivesse numa situação difícil." Não falei nada, só me encostei na porta. Ele continuou: "Você lembra da casa onde morávamos? Ainda tô alugando, mas o aluguel subiu muito. Não sei que fera comprou o prédio, mas aumentaram o preço do dia pra noite, com essa crise toda. Sabe como tá a economia?" Ele sorriu, como se a gente fosse tomar um café e conversar. "Pensei que você poderia me ajudar, só por um tempo, até eu conseguir outro emprego, uns 5, 6 mil reais." Pisquei e abri mais a porta. Atrás de mim, uma mulher de blazer com uma prancheta e um crachá, administradora de imóveis, veio a 7 Group. Ela olhou pro meu pai e falou: "Senhor Dalton, conversamos por e-mail. Tô aqui por causa do seu atraso no pagamento do imóvel na Golden Creek Drive, número 415. Ele ficou sem entender. O quê? Dei um passo pra frente e sorri. "Pai, calma, conheça seu novo senhorio." O rosto dele desabou. Parecia que tiraram o orgulho dele da tomada e ele estava vazio. "Você, meu?" perguntou. Assenti. "Há 8 anos. Você deu calote. A casa entrou em execução hipotecária. Eu comprei pela minha empresa. Mantive segredo, achando que você ia perceber para quem você estava mandando os cheques atrasados." Ele balançou a cabeça, tentando segurar as emoções. "Não pode ser, não é isso." "É sim", respondi, pegando uma pasta azul velha da gaveta, com os cantos dobrados e a letra dele na frente. "Rebecca, 3, $200 por mês ou sai." Deixei a pasta cair na mesa entre a gente. "Lembra disso?" perguntei. "Lembro, guardei cada página", disse ele, sem se mexer. Coloquei do lado uma pasta nova, grossa e limpa, abri devagar. "Aqui tá o total que eu te mandei dos 19 até os 34 anos, falei, mostrando tudo detalhado. Ele olhou a página toda. O total era 612, $480,94. Ele abriu a boca, mas não falou nada. A gerente do meu lado pigarreou e deu outro documento para ele. "Esse é seu aviso final, rescisão do contrato de aluguel. Você tem 14 dias para sair da casa." As mãos dele tremiam. Eu não fiz isso para machucar ele. Fiz porque finalmente entendi. Proteger minha paz às vezes significa fechar a porta para quem só destrói ela. "Você tá me expulsando?" Ele engasgou. "Vou deixar você ir", respondi, "igual você me deixou ir quando falei que estava grávida. Só que agora eu te dou aviso, diferente de você que nem avisou." Ele tentou rir. "Você não estaria aqui se não fosse por mim." "Não", falei, "eu vou voar mais alto." Ele deu um passo trêmulo para dentro. Aí ouvi uma voz pequena no corredor: "Mãe, quem tá na porta?" Minha filha apareceu, alta, confiante, com olhos espertos. Meu mundo todo tava naquele tênis Converse dela. Ele olhou para ela como quem vê um fantasma. "É ela?" sussurrou. Ela olhou para mim e perguntou: "Esse é o homem das fotos que você queimou?" Eu assenti. "É alguém que a gente conhecia." Ela inclinou a cabeça e perguntou: "Ele vai ficar?" Eu sorri. "Não, ele vai embora." A gerente assentiu. "Vamos precisar da sua assinatura, Sr. Dalton." Ele olhou pro contrato, depois para mim, e tentou dar um giro. "Talvez a gente possa resolver", falou baixo. "Você tá indo bem. A gente poderia, sei lá, compartilhar a história. Pai volta, filha perdoa. Isso viraliza. Você fica com a casa, eu fico com o drama. Ia bombar na internet." Meu maxilar se fechou. "Você quer ganhar dinheiro com meu trauma?" perguntei. Ele sorriu. "É exposição." Eu dei um passo para frente, chegando perto o suficiente para sentir o cheiro da colônia velha que ele deve ter passado, achando que isso ia fazer ele parecer mais pai. "Você me ensinou que família é negócio", falei. "Então aqui tá a minha proposta. Você arruma as coisas, vai embora e some. Ou eu aumento o aluguel pro preço de mercado, cancelo o contrato legalmente e faço seu próximo endereço ser só 4 números." Ele congelou. "Você não faria isso."
Me inclinei e sussurrei. Eu reescrevi o contrato do jeitinho que você me ensinou. Ele olhou para a mulher com a prancheta, para minha filha que observava calada, e para as duas pastas na mesa, como provas de tribunal. Então ele saiu, devagar, silencioso, pesado, como se a gravidade finalmente lembrasse quem ele era. Eu não fui atrás. Minha filha fechou a porta com um clique satisfatório. Ela olhou para mim. Ele parecia alguém importante um dia. Eu assenti. Era isso mesmo. E pela primeira vez na vida, ele não tinha chave. Eles não pagaram nada, nem no primeiro dia, nem depois do aviso, nem quando o administrador mandou o documento oficial de despejo com um educado obrigado pelo aluguel. Nada, sem desculpas, sem explicação. Só uma postagem do meu pai no Facebook, com uma foto minha borrada falando num evento de trabalho, cortada com raiva e filtrada por mentira. A legenda dizia: tem gente que esquece de onde veio, triste. Sem curtidas, sem comentários, só silêncio. Foi perfeito. 14 dias depois, a casa era minha de novo. Totalmente, legalmente, fisicamente. Eles se foram, sem aviso, sem despedida, só uma mala meio feita na lavanderia, um carregador de celular quebrado no corredor e uma geladeira cheia de comida estragada e abandono. Eu andei pela casa como se fosse um museu de desgraça. No quarto principal, a mesma cama que ele dormia, aquela que eu ajudei a montar quando tinha 20 anos, ainda rangia toda vez que o chão mexia. Na gaveta do criado mudo, achei a impressão original daquela pasta, aquela que dizia: Boneca 3, 200 ou sai. Ele guardou isso como um troféu, um lembrete de que eu não tinha escolha. Peguei e sorri, depois queimei na pia da cozinha, sem cerimônia, só fogo, água e silêncio. 3 semanas depois, anunciei a casa para alugar. Não demorou nada. Um casal jovem, Raquel e Dev, assinou o contrato em poucos dias. Ela era enfermeira, ele dava aula de literatura numa faculdade comunitária. Eles tinham uma criança pequena que adorava dar nome para as coisas: porta, xícara, nuvem. No dia da mudança, entreguei as chaves para eles e disse: essa casa merece histórias melhores, e eu que cuidei dela. 2 dias depois que eles se mudaram, recebi uma mensagem da Chloe. Nenhuma ligação, nem mensagem de voz, só uma linha na minha caixa de entrada. Estou grávida, não sei o que fazer, você é a única que já lidou com isso. Fiquei olhando para a tela. A mesma mulher que riu quando eu disse que não tinha dinheiro para pagar creche. Quem disse para as pessoas que eu prendi um homem com um bebê aos 19 anos? Quem me chamou de dramática por me afastar da família? E agora ela queria que eu consertasse tudo de novo. Eu não respondi, nem apaguei. Só bloqueei o número, porque sabia exatamente o que ia acontecer se eu atendesse. Se atendesse uma vez, a porta nunca ia fechar de verdade. E dessa vez eu queria que o silêncio fosse para sempre. Mudei meu número, apaguei todos os contatos da família. Novo telefone, novo e-mail, nova lista de emergência no trabalho. Até o grupo de mensagem chamado Família Dalton desapareceu. Arquivei, queimei como aquela pasta. A única coisa que guardei foi uma nota no meu diário, escrita com tinta preta. Eles não existem nesse capítulo, nem nas notas de rodapé. Algumas semanas se passaram, silenciosas, tranquilas. Um tipo de paz que não pede aplausos. Ela só existe. Minha filha, que agora tinha 16 anos, se adaptou rápido ao novo ritmo. Ela voltou a ler, principalmente poesia. De manhã, fazia café forte e amargo, e dizia que o gosto era como um encerramento. Eu ria. Não falamos sobre o que aconteceu, não em detalhes. Ela estava lá, não precisava recontar. Mas algumas manhãs eu a via na janela olhando pro céu, como se tentasse ter certeza que o passado não voltaria. Não voltou, eu me certifiquei disso. Aí chegou uma carta. Sem remetente, só meu nome escrito com a letra da minha mãe. Não abri, segurei ela perto da lixeira por um segundo, mas mudei de ideia. Fui até a sacada, acendi um fósforo e queimei a carta inteira. O papel enrolou como arrependimento, e eu vi as cinzas caindo com uma calma que eu não sentia há anos. Algumas coisas não precisam de fechamento, só de um cadeado. Às vezes passo pela casa antiga. Na varanda tem vasos novos com flores. As cortinas estão abertas. Na entrada da garagem tem giz desenhado com sol e bonequinhos de palito de animais. Raquel me manda notícias uma vez por mês, geralmente recibos do aluguel.
Às vezes uma foto da filha dele segurando um pinguim de pelúcia chamado Cal. O lugar parece que finalmente expirou. E eu também. Vou pra casa, um apartamento calmo, onde ninguém grita, ninguém se sente culpado, ninguém me deve nada. Onde a geladeira está cheia, as contas pagas e a risada que chega é verdadeira. Na sexta passada, minha filha e eu estávamos sentadas na mesa comendo panquecas no jantar. Ela levantou os olhos do livro e perguntou de um jeito tranquilo: "Você sente falta deles?" Eu parei, não para pensar, só para respirar. Tomei um gole de café e disse: "Às vezes sinto falta da ideia do que a gente poderia ter sido, mas não do que a gente foi." Ela sentiu. Sem drama, sem história para continuar. Só paz.